Então hoje, né, a gente vai trabalhar com a parte de textos e cotas. Pode ser que dê certo fazer textos e cotas, pode ser que dê só um, só outro, mas deixa quieto, vamos fazer. Como eu vou trabalhar novamente na planta baixa, certo? Solicito que vocês voltem à visualização que estava quando a gente começou a desenhar, vindo aqui nesse canto superior direito, bem aqui, ó, tem esse cubo view, cubo de visualização, né? Ó. O norte está para a esquerda, então vamos apertar aqui nessa opção de girar para ela ficar normalmente, né, como estava na forma de desenhar normalmente, né? Norte, sul, leste, oeste. Né? Aqui são os pontos cardeais, né? Então, atualizem aí, é no canto superior direito aqui, certo? Atualizem para ficar norte, sul, leste, oeste. E aí você pode até perguntar, professor, mas a minha fachada agora ficou torta. Lembrando que a gente rotacionou ela somente para poder desenhar. Depois vocês vão fazer o quê? Com os comandos que vocês já aprenderam, por exemplo, eu vou colocar ela mais aqui distante um pouquinho e aplico qual o comando para ela ficar em pé agora? Rotate. Vou aplicar o comando rotate somente na minha fachada, no meu corte, para ela ficar realmente rotacionada. Aí eu já tenho aí a planta, o corte, e assim no AutoCAD eu vou fazendo todos os outros desenhos. Vou fazer o outro corte, faço, boto aqui de lado, jogo ele aqui, a fachada, vou, coloco, tudo isso a gente vai fazendo passo a passo. Vai se desenhando desse jeito assim, certo? Vamos lá. Vou pedir que vocês deem um zoom aí na região relativo à casa, certo? Vou pedir que vocês deem um zoom aí um pouco mais aqui também, nessa área aqui, que pega esse quarto e pega esse banheiro também. Vou começar aqui pelo banheiro, que eu acho mais fácil, certo? Vou começar pelo banheiro que é mais fácil. Eu vou colocar também aqui no Google Sala de Aula, certo? Um material que eu tenho, mágico, sobre questão de textos, certo? Mas tudo que eu vou fazer a parte de anotação, como é chamada no AutoCAD, ou seja, a parte de cotas e de textos, elas todas estão aqui dentro, ó, desse Annotate. Tudo vai estar aqui dentro desse Annotate, certo? Tudo vai estar aqui nesse Annotate. Então a gente meio que vai dar uma olhada nele hoje, certo? Vai dar uma olhada nele hoje. E alguns pontos eu vou precisar ficar puxando para lá e para cá, mas eu vou focar só no que realmente a gente precisa. Só que a primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte: vamos alterar a nossa layer, certo? Para a layer cotas. Todo mundo aí coloca na layer cotas. Vou começar aqui pelo mais simples, certo? Pelo mais simples. Calcular a área. Como é que vocês calculavam a área em desenho arquitetônico? Vocês pegavam a medida, né? E se for um quadrado ou um retângulo, base vezes altura. Trapézio, base maior, base menor, vezes altura sobre 2. Se for um triângulo, base vezes altura sobre... Então, vocês iam fazendo de acordo com a forma geométrica. Concordam? Para a gente ver a precisão que a gente tem aqui no AutoCAD, eu vou querer que vocês deem uma movimentaçãozinha aqui e desenhem aqui do lado uma forma geométrica aleatória, certo? Pode ser aí qualquer coisa assim, não tem problema não. Contanto que seja uma forma fechada. Desenhe uma forma aleatória, tá ok? E aí a gente vai ver a questão de calcular a área desses dois elementos, certo? O comando área é muito simples. Digita A, R, aí já aparece aqui, área. AR, aparece o comando área. Vocês vão fazer como se vocês fossem um GPSzinho. Vocês vão clicar, ó, quando eu vou pegar os cantos, os vértices, e aí vocês já sabem matemática, vértice é uma coisa, aresta é outra, lada ou face é outro, né? E aí tudo vai. Então, ó, vocês vão clicar, ó, quando eu dou o primeiro clique, todo mundo olha para a minha tela, por favor, eu dou o primeiro clique aqui, aparentemente não tem nada. Quando eu der o segundo clique, aparentemente não tem nada. Quando eu começo a vir, ó, ele começa a apresentar uma área esverdeada do que ele está calculando de área. Aí eu dou o segundo clique aqui, dou o outro clique aqui, e geralmente, ou eu já termino aqui, ou eu geralmente dou o último clique onde eu comecei. Quando eu der o último clique onde eu comecei, basta eu dar um Enter. Quando eu der Enter, ele vai aparecer informação aqui embaixo também,
qual é a área daquele meu ambiente, 2,70, e qual é o perímetro, no meu caso, 6,60. E isso eu consigo colocar, por exemplo, no relatório. Se eu fosse comprar rodapé para esse banheiro, eu ia calcular o quê? O perímetro. 6,60 menos a dimensão da porta. Porque eu não vou ter rodapé, não tem porta. Mas eu consigo ter essa estimativa. Então, professor, eu me lembro que aqui essa forma é diferente. Se eu fosse fazer aqui, eu ia ter que dividir aqui um triângulo, um trapézio, outro triângulo. Eu ia ter que fazer vários cálculos aqui. Então, aqui não. A área, no AutoCAD, ó, 1 clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques. Cada clique que você vai dando, ele vai fechando o polígono. O importante é que você dê o último clique onde você começou e dá Enter. Aí ele diz qual é a área. 4 metros, no meu caso, 4,23 metros quadrados e 11,59 metros de perímetro. Pronto. Área é só isso. Alguma dúvida em relação à área? Vocês se lembram que vocês fizeram um cálculo com Deisiane de área construída? Se lembram? Muito bem, todos se lembram. Área construída. Área construída ela leva em consideração a área o quê? Os limites externos da minha edificação. Eu quero saber qual é a área construída dessa edificação. Qual a importância disso? Técnicos em edificações só podem desenvolver projetos arquitetônicos e serem responsáveis por áreas construídas de até 80 metros quadrados. Então, a área construída de até 80 metros quadrados, vocês podem ser responsáveis técnicos. Aí vocês, será que eu posso ser responsável técnico dessa casa? É só calcular a área construída. Como é que eu calculo a área construída? É a área levando em consideração os limites externos das minhas paredes, da minha edificação. Então, mesma coisa aqui, ó. AREA, área. Aí eu clico, vou pegar pelos limites de fora da casa, ó. Pegar pelos contornos externos. Um clique aqui, outro clique aqui, outro clique aqui, outro clique aqui. Aí aqui vai ser mais ou menos aqui assim. Outro clique aqui. E onde eu comecei? Aí eu dou Enter. Pronto, a minha casa tem até menos de 60 metros quadrados. Então eu posso sim ser responsável técnico por ela. E aí, a área é só isso. Pessoal, é o seguinte, o que é que a gente vai fazer agora? Já ensinei a calcular a área, certo? Só que a gente ainda não aprendeu a colocar o nome dentro, né? Banheiro e colocar a área, certo? A gente vai fazer isso mais lá no final. O que a gente vai fazer agora é a questão de cotas, certo? Questão de cotas. Então, eu preciso que todos vocês, né, considerem primeiro que vocês estão na lei cotas, beleza? Todo mundo joga aí na lei cotas, certo? E cliquem aqui nessa aba, Annotate. Cliquem aqui nessa aba, Annotate. Cliquem aqui. Pessoal, tudo que é ferramenta de anotação no AutoCAD vai estar por aqui, certo? Essa parte aqui é a parte de texto, não vou entrar nela agora, certo? Não vou entrar nela agora, ok? Aqui é a parte de cotas, certo? Que é o que a gente vai ver, só o que a gente precisa. E aqui são outros que também a gente vai dar uma olhadinha um pouco mais à frente. Qual é a observação que eu quero trazer para vocês? Existe, como eu falei, se eu fosse dar uma aula para a gente configurar as cotas, a gente ia perder umas 3 aulas só com isso. Eu vou postar um material no Google Sala de Aula, como é que faz, para vocês quiserem ter curiosidade. Mas esse template que vocês estão usando, ele já tem essas cotas configuradas, certo? Vejam que tem várias numerações, tá bom? Tem várias numerações aqui, tem vários tipos aqui. Alguns são padrões que eu tinha antes de existir um padrão de Annotate no AutoCAD, que é um padrão, não é tão novo assim, mas quando o AutoCAD começou não tinha esse padrão Annotate. E tem esse padrão que tem esse escalímetro aqui, não é isso? Vocês vão ativar essa daqui. Essa é a mais importante de todas. Por quê? Como eu falei, antigamente o AutoCAD ele não ajustava o texto em função da escala. Se você quisesse colocar, eu vou fazer esse desenho 1:50, eu tinha que ter um padrão de texto em 1:50. Aí você, não, agora eu quero 1:25, eu tinha que ter um outro padrão de texto de 1:25. E aí sucessivamente em função da escala que eu queria.
Já aqui no AutoCAD, com essa função aqui de Annotate ativa, certo? Ela já é automaticamente regulável. Então, a primeira coisa que vocês vão aceitar é essa que está, no caso, eu botei meu nome, é claro, foi eu que criei, com esse símbolo do escalímetro aqui, certo? Ativem ela. Essa é a primeira observação. Além de vocês colocarem aqui esse padrão, Ricardo Arque, vocês vão vir aqui embaixo, bem aqui embaixo, bem aqui embaixo, bem aqui embaixo, certo? Vão vir aqui embaixo e vão ativar também esse raiozinho, certo? Vocês vão ativar esse raiozinho aqui também, o escalímetro com raio, lá embaixo, né? Lá embaixo mesmo, o escalímetro com raio. Só por curiosidade, aqui, ó, tem os padrões das escalas que nós vamos estar trabalhando. Esse template que vocês têm, eu já deixei configurado vários padrões de escala, ó, de 1 para 1, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 75, 625, 250, 500, 1000 e pronto. Esse aqui já está configurado, certo? Se você quiser criar um outro padrão, professor, eu quero criar um outro. Eu quero 1 para 2000. Se porventura você esqueceu como é muito simples. A gente vai fazer o seguinte. Todo mundo aí clica em Custom. Clica em Custom, de customizar, certo? E aí chegou essa caixa aqui. Professor, eu não sei como é que... Se você esqueceu, muito simples. Pegue qualquer um aqui, certo? Vou pegar essa aqui de 1 para 100. Só para a gente ver, 1 para 100. E vou apertar em editar. Vou apertar só por apertar. Vocês vão ver que nem precisa depois. Toda a escala, ele sempre vai ser assim, ó, 1000 paper units, que é 1000. Por que esse 1000? Milímetros. 1000 milímetros equivale a quantos metros? Hã? Bora, sem medo? Não é? Ah, tá, 1 metro. 1000 milímetros para 100. Ou seja, está dizendo que a minha escala é de 1 para 100. Se eu vier aqui, por exemplo, na de 50, ele já diz aqui embaixo também, ó, não precisa nem eu entrar em editar. Ele diz aqui, ó, 1000 do papel equivale a 5 no desenho. Foi assim que vocês aprenderam escala, com o Desiane. 1000 unidades equivale a 50 na vida real, digamos assim. Ah, se eu fizer 1 para 5, então vai ser 1000 para 5. Se eu quiser a escala de 1 para 1000, é 1000 para 1000. Se eu quiser na escala de 1 para 2000, como é que vai ser? 1000 para 2000. Então é só eu fazer o quê? Adicionar, coloco o nome que vai ter a minha escala, certo? 1 barra 2000, e aqui eu vou escrever 1000 para 2000. Se eu quisesse uma escala de 1 para 10, 1000 para 10, e assim vai sucessivamente. É só essa observação. Geralmente, eu gosto de colocar o meu nome depois, certo? Por questão de organização minha. Ou Prof Top, algo assim, né? E dou um OK. Pronto, já criei aqui, ó. Ei, professor, aqui está underline. É só você vir editar e mudar o nome, se quiser. Pronto, só isso. Então, para criar escalas, é só isso. Em exercícios anteriores, eu pedi para vocês criarem tudo isso aqui, né? No template já tem, não precisa me estressar. Então, vamos lá. Outra coisa, é importante você saber previamente qual é a escala do desenho que você vai imprimir seu projeto. Projetos arquitetônicos, geralmente eu recomendo 1 para 50, 1 para 75 e só se for necessário 1 para 100. Porque fica muito pequeno o desenho, os textos têm que ficar grandes e fica meio desproporcional essa organização. Certo? Mas vamos trabalhar aqui nosso projeto na escala de 1 para 50. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Vamos novamente lá embaixo. Lá embaixo. Desce, 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 vai descendo. Aqui. Eu já deixei a de 1 para 50 ativa. Professor, eu vou querer fazer em 1 para 100. Não, vamos deixar em 1 para 50, a gente vai ver as mudanças mágicas que o AutoCAD tem. Eu já ia falar o resto, ó. O AutoCAD tem, certo? Vamos lá. Começar. Pessoal, cotar no AutoCAD é muito mais simples do que vocês fizeram à mão livre. Só que só tem que ter um cuidadinho, é a sequência de cliques. Qual é a sequência de cliques? Eu vou mostrar nessa parte de cá. No AutoCAD, eu vou cotando sempre, vou sempre andando numa sequência.
eu evito ir para voltar para ir de novo. Não. Se eu for ter que voltar, é melhor você cancelar para começar ou apagar e fazer de novo. Porque o AutoCAD, cada clique que a gente for dando, ele vai pegando aquela medida. Então, se eu der um clique aqui, e o outro clique aqui, ele pegou essa medida. Aí eu dei outro clique aqui, ele pegou essa. Se eu voltar para cá e depois clicar ali, ele vai pegar dali até lá no escafundó do Judas. Então, cada clique é a medida que o AutoCAD vai fazer. Então, vamos começar pelo mais simples, que é essa parte aqui desse banheiro, certo? Vamos lá, todo mundo seguindo aqui a sequência do meu mouse. Para eu começar a cotar, eu vou pegar essas opções que estão aqui em cima, certo? Essas opções daqui de cima. Existem várias. Se eu apertar aqui em Dimensions, ele apresenta, inclusive, outras opções de cotas. Mas eu só uso o mesmo. Linear, contínuo e, às vezes, essas aqui, ó, alinhado, angular e raio, ou diâmetro. Essas são as que eu uso. Linear, alinhado, angular e raio e a contínuo. Não, até então, assim, raramente, acho que na minha vida de arquiteto, eu formei foi um bocado de tempo, né? Talvez alguns de vocês não fossem nem nascidos. Arco, eu acho que só usei toda a minha vida uma vez, no máximo estourando 5. Esses dois aqui, nunca usei. Esse aqui o pessoal topografia talvez precise usar mais, que é corta ordenada. Mas, pessoal, linear, angular e contínuo, você faz a desgraça. Alinhado também. Vamos lá, vamos começar. Eu vou começar pelo primeiro, que é o mais simples, que é o alinhar, certo? Então, o linear. Dá uma clicada no linear, só um. Aí você vem com o seu mouse, tá vendo que o cursor mudou? Cursor sem nenhum comando, tá com um quadradinho no meio. Quando eu venho aqui no linear, ele ficou o alvo, digamos assim. Aí eu vou dar um clique aqui nesse canto dessa parede, um clique só, nesse canto dessa parede, um. Depois eu vou dar um clique nesse canto dessa parede aqui. Aí a cota já está amarrada. Aí eu vou descer ela, porque eu quero que ela fique mais ou menos aqui. Ó. Professor, eu posso colocar aqui? Depende. Você vai cotar vertical ou horizontal. Vamos começar horizontal. Dá um clique aqui, só um clique. Pronto, você soltou a cota. Já está cotado. E aí vem a sua pergunta. Professor, para eu cotar daqui para cá e daqui para cá, eu tenho que fazer de novo linear, clicar aqui, vir para cá, clicar aqui, depois linear de novo, clicar aqui, descer e clicar aqui? Não, não precisa fazer isso. O que é que vocês vão fazer? Vou fazer aqui. Apaguem para fazer de novo. Linear, dou um clique aqui e puxo para a cota. Pronto. Aí agora eu vou vir na contínuo. Basta eu dar um clique aqui e outro clique aqui. E ESC para sair do comando. Está feita a cota. Feita. Só isso. Eu quero que vocês olhem agora a diferença do cota linear para o cota alinhada. Vou fazer aqui uma cota linear somente aqui, nesse cantinho de parede aqui. Ó, cota linear. Primeiro clique, segundo clique, ó, ela puxou ou horizontal ou vertical. Estão vendo aí? Ó? Ou é horizontal ou é vertical. Ela fica nas linhas do eixo X e do eixo Y. Ó. Horizontal e vertical. Beleza. Se eu fizer a angular, a alinhada, quando eu clicar um canto e outro canto, ó, ele puxa alinhado aos dois cliques. Por isso que tem essa diferença de um alinhado com angular. Obviamente, dependendo da situação, você vai precisar de um ou de outro. Por exemplo, se essa aqui fosse a minha casa, se eu fizer a cota linear aqui, ó, não vai dar certo. Ela pega só o Y e o X. Dependendo da situação, pode ser útil. Mas se eu quiser a medida desse segmento aí, desse segmento de reta, eu venho com alinhado, porque o alinhado vai mudar uma cota paralela àqueles dois pontos. Então, entenderam a diferença do linear para o angular, para o alinhado? É só isso, não tem diferença.
A sequência de comandos do CAD para a cota é muito simples. É só você dar o clique e sair clicando. Ah, professor, eu queria saber qual o tamanho desse elemento, desse segmento de reta. Você não vai conseguir pegar com linear. Tem que ser realmente com o alinhado. E aí ele diz bem direitinho. É só isso. Não tem mais. Fora esses três que eu apresentei a vocês, o linear, o alinhar e o contínuo, esses dois primeiros, principalmente, linear e contínuo, é o que eu uso muito mais. Fora isso, tem aqui o que eu uso muito, o que? Angular. Angular é muito fácil. É só você clicar em duas entidades que ele me diz qual é o ângulo. Só isso. Só isso. Ah, professor, é só clicar em dois elementos que ele diz um ângulo. Seja ele agudo ou seja ele obtuso. Que vocês sabem o que é ângulo agudo e ângulo obtuso, eu tenho certeza. Só por curiosidade, ó, vou vir aqui, clicar em raio, e vou clicar aqui em um raio, que é essa curva da mesa. Aí ele me diz, ó, esse raio aqui tem 10 centímetros. Pronto, está feito. O que eu ainda faço a mais é apertar aqui, Center Mark. Para quê? Para dizer qual é o centro da circunferência. Só isso. É muito simples trabalhar com cotas no AutoCAD. Só é um pouquinho trabalhoso, você tem que fazer isso, mas fazer a mão era muito mais trabalhoso. Isso aí eu tenho certeza. Certo? Então, veja aí que a gente já matou um bocado de coisa hoje. Já trabalhei a parte de cotas, não tem mais o que ver de cotas não. Cotas é só isso. Agora é só praticar, né? É só praticar. Pega aqui, por exemplo, o linear. Vou pegar aqui, ó, primeiro e segundo ponto, clica para cá. E depois é só vir com contínuo. Aí pega aqui, ó, pá, 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 pá. E dá ESC. Pronto, já cortei essa lateral. Professor, eu vou cortar esse lado de cá. Mesma coisa, começa com linear, pá, pá, joga para fora e vai para o contínuo. Pá, 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 pá. Pronto, tá feito. Mais fácil que isso, só pegar um doce de criança. Observação. Existem desenhistas que gostam, quando vai cotar boneca, tamanho da janela, boneca também e parede. Tem pessoas que gostam de fazer esse tipo de cotas. Eu, Ricardo, não gosto. Por quê? Quando o cara vai construir, ele começa construindo o ambiente inteiro. Então, geralmente, coto todo o ambiente. E quando é uma questão de cotar a boneca, aí a boneca eu coto por dentro do ambiente. É um padrão que eu adoto. Professor, o senhor cota a boneca das portas só se for maior do que 10 centímetros. Porque geralmente nos projetos ou adotam um padrão de boneca de 5, de 10 ou de 15. Como eu tenho boneca aqui, tudo geralmente 10 centímetros, eu não coto. Para quê? Para não ficar poluído visualmente meu desenho. Se for um detalhe na escala de 1 para 25, 1 para 20, 1 para 5, aí eu posso até cotar. Mas fora isso, eu evito, certo? Para não ficar carregando informações. Então, um projeto, ele tem que ter suas cotas também legíveis e entendíveis para que eu possa executar a minha obra de forma correta, certo? Como é que a gente sabe se a quantidade de cotas que eu coloquei estão necessárias? Você considere que você está fazendo o desenho do zero. Eu preciso ter as medidas para poder desenhar, ok? Então, cotas, pessoal, se eu for falar aqui mais é redundante. Não vou passar mais tempo com isso, não. Cota é só isso, ok? Vamos dar sequência. Para essa ação que eu vou fazer agora, algumas pessoas gostam muito de utilizá-la porque ela pode agilizar a situação de áreas, certo? Em algumas situações. E algumas pessoas gostam porque eu posso, à medida que eu mudo o ambiente, ele também muda. Eu vou fazer nessa região aqui, nesse quarto, ou sei lá o que é que vocês estão fazendo layout aí, certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um objeto, certo?
que eu quero que esse objeto não apareça na impressão. Ele sirva apenas como uma referência para o que eu vou fazer daqui a pouco. E nesse caso, na minha caixa de layers que vocês criaram, certo? Tem um objeto lá embaixo chamado VP. Aí você, professor, como é que eu sei que esse VP não está aparecendo? Porque se a gente for na layer de propriedades, na caixa de propriedade de layers, que a gente criou lá nas aulas lá atrás, nas primeiras aulas, eu disse que VP, que é Viewport, não é para imprimir. Está aqui com símbolo de negativo, né? Veja que a impressora está negativa, ou seja, a impressora não vai imprimir essa layer. Eu posso ter 1000 desenhos nela, mas se isso aqui estiver ativo, ela não imprime. Inclusive, vocês podem ver, é a única que está sem impressão na minha caixa, com exceção dessa Depth Point, que é um padrão do AutoCAD. Então, tudo que eu desenhar nessa VP, ela não imprime. Seria a primeira observação. Eu poderia trabalhar com essa layer VP de Viewport. Ou, se vocês querem, não, professor, eu vou criar uma layer chamada Objetos e não quero que ela imprima. É outra opção. É outra opção, certo? Quem quiser, aí pode, né? Vem aqui, cria uma layer chamada Objetos e vai ter que apertar nesse símbolo da impressora para ela não imprimir, certo? No meu caso, eu não vou fazer isso. Eu vou somente colocar na layer VP. Todo mundo vem aqui e ative a layer VP. Ative a layer VP, certo? Ative a layer VP. O que é que eu quero que vocês façam? Primeiro, entrem com a ferramenta REC de retângulo, e desenhem um retângulo dessa parte interna da minha edificação. Desse meu banheiro, perdão, desse meu quarto, sei lá, quarto, cozinha, não sei o que é que vocês. Eu quero que vocês façam um retângulo que fique no contorno da minha edificação, desse ambiente aqui. Certo? Fizeram isso? Aí eu quero que vocês façam mais duas coisas. Aqui um pouco do lado, desenhem com a ferramenta linha, L, somente linha, uma forma geométrica com linha. Uma forma geométrica esconsa. Irregular. Esconsa e irregular. Procure depois no dicionário o que é esconsa. Aqui eu desenhei com o comando line. E aqui eu vou desenhar uma outra forma irregular com o comando polyline. PL. E vou também desenhar uma forma irregular com o comando polyline. Pronto. A diferença você já sabe. Ó. A linha, cada um é uma entidade. E o polyline, quando clica todas as entidades são selecionadas. Isso aí a gente já viu na primeira aula, quando a gente foi fazer a bandeira. Pessoal, vocês vão fazer agora uma sequência, certo? É um pouco chatinha essa sequência, mas ela é feita uma vez só. Então, vocês têm que fazer no ritmo que eu vou estar fazendo, para vocês não perderem a sequência. Todo mundo começa digitando a palavra field. Todo mundo começa digitando a palavra field. F-I-E-L-D. Todo mundo digita o comando field. Digitaram? Field. I feel good. Field. Apareceu essa caixa. Pronto. Eu falei para vocês que a gente ia desenhar o que dentro do ambiente? Um retângulo, que eu chamei de objeto. Então, dentro dessa primeira situação de categorias, selecionem objeto. Selecionaram? Todo mundo selecionou objeto? Sim. Aí, terminei a primeira coluna, pulo para a segunda. Eu vou selecionar este objeto. Então, clica aqui nessa opção. Clique. E vocês vão clicar no retângulo que vocês criaram dentro do ambiente. Está vendo que ficou a caixa do retângulo branca? Dá um clique nela, só um clique. Voltou para cá, não voltou? Todo mundo está nesse estágio? O
que pode acontecer na primeira vez que vocês acessarem o Field, aqui ele esteja, em vez de objeto, ele vai estar em all. Aí vai ser tudo isso aqui, né? Você vai perder tempo procurando, mas você vai achar também objeto. Se você quiser encurtar o caminho, você vem aqui e bota logo objeto. Objeto, objeto. Objeto, objeto. Objeto, objeto. E aí eu selecionei. Esse tipo aqui, ó, se eu pegar a linha, ele não me aparece a opção de área. Como é que eu calculo a área de uma linha? Até então eu desconheço. A linha você só calcula comprimento. Professor, e se eu vier aqui e selecionar todas as linhas? Ó, você não consegue a opção de crossing. Nem cross, nem window. Então, linha, porque a gente vai fazer, ele não vai funcionar. Tem que ser uma polilinha fechada. Ou um retângulo, ou o comando, como a gente fez, o PL, polyline. Tanto é que se eu vier aqui na polyline, ele aceita e aparece a opção de área. Veja que o comando linha não aparece área. Polyline, ele aparece. Porque a polilinha é um elemento, é um polígono fechado, e eu consigo calcular a área. O mesmo acontece aqui para o retângulo da minha casa, do meu ambiente. Pronto. Calculei a área, terminei a primeira coluna, terminei a segunda coluna, vou agora terminar a terceira coluna. Primeira, segunda, vou para a terceira coluna. Essa terceira tem mais informações. Aqui, ó, ele já está dando um preview da minha área, mas a gente vai ajustar. Aqui eu deixo em decimal, todo mundo botou decimal. Aí eu venho aqui, ó, na precisão, eu quero que tenha 2 casas decimais. Porque em arquitetura, a gente não faz área de edificação com mais de 2 casas, muito raro, muito raro. Então, bota aqui 2 casas decimais. Ó, já mostrou um preview aqui, ó, 8,82. Já ficou mais bonitinho. Mas eu não terminei ainda, certo? Então, depois de eu colocar a pressão 2 casas decimais, agora a gente vai terminar. Vamos vir aqui, ó. Formatações adicionais. Clica aqui, que aparece outra caixa. Apareceu essa caixa aí? Pronto. Ó, aí, ó, prefixo, sufixo. Prefixo, eu digito A igual, porque ó, já aparece aqui, ó, A igual, já aparece a palavra A de área, igual. E sufixo, eu digito o M, minúsculo, certo? E no teclado tem uma tecla chamada Alt-Gree, que é bem aqui assim. Na primeira aula que a gente fez o Kahoot, eu falei dessa tecla. Alt-Gree e aperto ao mesmo tempo. Seguro L e aperto o número 2. Alt-Gree 2. Aí fica aquele número 2 sobrescrito. Aí, ó, já ficou bonitinho aqui, ó. A área igual a tantos metros quadrados. Só por curiosidade não, mas é interessante. A norma de escrita e de área, o certo é que haja uma separação entre o último número e a unidade de medida. Ela não vem colada, certo? No caso, então, eu vou apertar uma vez a barra de espaço. Só que, às vezes, o meu é tão pequenininho que, às vezes, eu deixo colado, mas a norma diz isso. E, para terminar, eu vou trocar aqui o separador decimal. Como nós estamos no Brasil, a separação decimal vai ser esse coma, que é a vírgula. Olha aqui o preview. Ficou a área igual a 8,82 metros quadrados. Já ficou tudo feito. Fez isso aí? Ok e ok. O professor ficou gigante. Dá um clique aqui, mesmo solto, certo? Dá um clique em qualquer lugar do espaço. Certo? Por enquanto, dá um clique em qualquer lugar do espaço. Vamos ajudar aí que eu vou resolver isso aí já já. Pessoal, algumas pessoas estão falando da fonte. É porque eu esqueci de explicar um pequeno, breve detalhe. Quando você vai fazer esse comando de field, ou qualquer comando de texto, aqui, ó, no canto superior esquerdo de Annotate, a que tiver ativa é a que vai ficar configurada. Provavelmente algum de vocês estejam com esse de cota. A esse de cota,
ele realmente tem essa característica aqui, ó. Vou selecionar ela e vou colocar o de cota. Ó. Ficou pequenininha, mas agora ficou, ó. Fica assim. Então, a minha sugestão é vocês habilitem ela, coloquem aí para ambiente. Lembrando que o ambiente tem que ser esse que tem um tipo de desenho do escalímetrozinho. Quando vocês fazem isso, ela diminui o tamanho. O meu diminuiu. E agora eu vou colocar ela aqui no lugar. Eita, professor, o senhor esqueceu de trocar a leia. É, realmente. Vou selecionar ela e colocar na leia cotas. Pronto, agora está certo. Selecionar ela e colocar na leia cotas. Professor, onde é que eu coloco ela dentro do meu ambiente? Essa situação, ela é opcional, vai depender do seu layout. Se você tiver com os móveis, pode ser que você tenha que colocar mais em um cantinho, mais no meio, mais para cima, mais para baixo. É muito relativo, certo? Pessoal, qual é a diferença da área que a gente calculou no começo da aula para o field? O field, eu não vou precisar anotar a minha área. Eu vou só fazer aquela configuração e já ficou. Se eu vier a fazer em outro elemento, por exemplo, field. Eita. Ai. Field, mesmo sistema, objeto, seleciona o objeto. Eu vou configurar a formatação não. Ó, ele está ficando grande, não era para ficar, certo? Não era para ficar, era para automaticamente ele já assumir as configurações. Por que está acontecendo? É bug dele, eu tenho que vir aqui e alterar. Aí ele dá certo. Infelizmente esse bug está acontecendo. Não sei por quê, não aconteceu em outras vezes que eu já trabalhei com ele. É uma coisa que o AutoCAD às vezes dá e tem que fazer não. Não tem que se estressar com isso não, ajusta desse jeito. Então, lembre que tem que estar na cota, na leia cota, certo? Vamos lá, a diferença do field para a área. O field já coloca o valor aqui. O field já coloca o valor. O área não, vou ter que calcular a área e digitar o valor. O field, eu tenho que desenhar o polígono, o objeto, e fazer. Então, é opcional se dá mais ou menos trabalho. Qual é a vantagem do field? Quando eu mudo a figura geométrica e regenero, ele automaticamente recalcula a área. Se eu vier a minha forma geométrica, se meu quarto aumentou para um lado ou diminuiu, quando eu aplicar o comando regen, ele recalcula a área automaticamente. Tem essa vantagem. Aqui nesse meu ambiente, falta eu colocar aqui o nome do ambiente, certo? E uma cota de nível. O nome do ambiente, eu venho também novamente em Annotate. Por exemplo, e aí ele falou, professor, se eu fizer dentro de Home, aqui em Annotation, pode ser também? Pode também, certo? Vai ter a mesma função. Ou eu posso vir aqui em Home, e aqui tem as opções de anotação, para texto, para cotas e para linhas de chamada, que eu não expliquei ainda. Ou eu posso também vir aqui em Annotate, que está a mesma coisa, para texto, para questão da cota e tudo mais. Da mesma situação, as cotas aqui. O que é o certo e o que é errado? Todos os dois vão ter o mesmo efeito. Todos os dois vão surtir a mesma situação. Eu vou vir aqui na Home agora, certo? Pessoal, na Home, vem aqui em Annotation. Eu estou dentro de Home, viu? Não estou em Annotate não, mas é a mesma função. É porque a Annotate é mais completo. Mas vamos vir aqui em Home. Dentro de Home, vem aqui em Annotation. Bote aqui em Ambiente. Ambiente. Deixe em Ambiente. Eu já deixei o padrão Ambiente para ser o nome dos ambientes, certo? Pessoal, aqui em texto eu tenho duas opções. Multiline, múltiplos textos e texto simples em uma linha. Se eu quiser escrever só uma linha, eu vou pegar essa aí. Se eu quiser ficar escrevendo o texto e ficar dando Enter, eu vou para Multiline. Professor, qual é o melhor? Tem gente que prefere single, tem gente que prefere multiple. Não tem um certo, não. A única diferença é, se eu fazer somente uma linha, planta de pavimento, planta baixa, tarará, eu vou logo para o single.
Mas se eu vou querer um texto que tenha várias opções, aí eu vou para o multiline. Não tem certo, não tem errado, depende daquilo que você vai querer. Certo? Eu vou fazer aqui com vocês o padrão dele já, que é o multiline aqui, certo? Tanto é que se eu vier com single, ele fica com uma letrazinha aqui, uma barrazinha azul embaixo, para dizer que é somente uma linha. Se eu vier aqui multiline, eu vou nele. Pronto, multiline. Então, vou fazer isso aqui. Vim em home. Opa! Layer cotas, já esquecendo, ó. Layer cotas. Layer cotas. Vim aqui em multiline. Dê um clique para ativar. Ele traz o cursor preso com a letra. E dou um clique. Quando eu clique, o primeiro clique ele vai amarrar a caixa. E o segundo seria a abertura da caixa. A diferença do single é que o primeiro clique já deixa, quando eu fizer aqui, o primeiro clique e Enter, que é o ângulo de rotação, ele já está com o cursor pronto. É a única diferença. Mas depois é somente digitar o texto que você quer. Então, se eu fizer linha simples ou multiline, veja que todos os dois vão dar o mesmo resultado visual. Não tem diferença visual. Mesma coisa. Mesma coisa. E aí, obviamente, eu vou copiar, vou mudando, né, à medida do que eu quero para o meu projeto, certo? Aqui copio, ou faço de novo. Quarto, irmãos. E aí vai, banheiro, sala, e aí vai. E, obviamente, eu vou com o comando Move, que vocês já aprenderam, posicionar para ficar mais ajustado para aquilo que eu queira, para a dimensão, com o comando. Dependendo do mobiliário que eu tenho aqui, eu vou ter que ter esse texto mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais... Então, isso aí é algo opcional de organização do meu desenho. Façam aí pelo menos mais um ou dois ambientes para a gente fechar aqui. Vamos fechar logo, 8h20, vamos fechar. Só falta a cota de nível. Só falta a cota de nível. Pessoal, cota de nível é um bloco que eu criei. Certo? Então, bloco você já sabe. É só inserir o bloco. E esse bloco de cota de nível está dentro da pasta símbolos. É só você procurar aqui a cota de nível que ele está por aqui. São Brás. Está aqui, ó, nível planta. Pronto. A cota de nível está dentro de um bloco, dentro de símbolos, chamado nível planta. Quando você inserir ele, pronto. Esse aqui é o único bloco que vale a pena explodir. Por quê? Porque para eu editar o texto, eu tenho que explodi-lo. Lembrando que depois todo ele tem que estar dentro da lei cotas, para evitar erro. E aqui eu vou colocar a cota de nível. Mais, não sei quanto é que está, mais 0,10. Pronto. E aí eu consigo ter cota e textos à vontade. Pessoal, faltou só uma coisinha para o Annotate, certo? Que é, dentro de Annotate, Multileader. Multileader, certo? Aqui em cima. Só faltou Multileader. Está aqui em cima. Dentro de Annotate, eu venho aqui em Multileader. Multileader, eu já criei também um padrão chamado linha de chamada. O AutoCAD vem com os deles, mas eu já criei um chamado linha de chamada. Já criei um chamado linha de chamada. E para trabalhar com ele é muito fácil. Você clica no Multileader, aí vai. O primeiro clique é o que você quer, o ponto inicial. Aí você bota o segundo clique e digita o texto. Cadeira de descanso. Professor, só isso. Multileader.
Primeiro clique é onde você quer, e o segundo clique é onde você vai soltar. Cama de solteiro. Multilíder é ótimo para fazer linhas de chamada. Aí aqui, clica no multilíder. Primeiro clique é onde vai ficar, e o segundo onde começa o texto. Mesa de vidro. Professor, ficou longe demais. É só clicar nela. E tem aqui, ó, puxa ela para perto. Não. A pergunta, professor, preciso colocar em tudo? Tudo depende do seu nível de detalhamento do seu projeto. Um projeto como esse aqui, esses detalhes de linha de chamada, geralmente você faria em outra escala à parte. Ou você faria uma prancha só para isso. Pessoal, vamos encerrar aqui no último minuto para poder verificar só mais uma coisinha. Professor, já fiz isso aqui tudinho, em 1:50, está tudo feito, salvei, não perdi energia, mas o meu cliente agora, a gente viu lá que eu vou ter que fazer tudo em 1:75. E agora, José, vou fazer tudo de novo? Não. A cereja do bolo. Se você usou todas as configurações do meu template, e você agora quer que fique 1:75, só vai fazer uma coisa. Vocês vão vir aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Se isso aqui estiver ativo, funciona que é uma beleza. Por quê? Eu vou aqui e mudo a escala. Não quero mais 1:50. Eu quero 1:75. Quando você apertar aqui, o AutoCAD reconfigura todos os textos para ficar proporcional. Obviamente, vai dar uma desarrumada. Por isso que é bom a gente saber logo primeiro qual é a escala que eu vou imprimir. Ah, professor, se for 1:100, ele redimensiona o texto para ficar 1:100. Professor, se for para 25, ele redimensiona os textos para ficar 1:25. Para ficar naquela legibilidade. Por quê? Eu configurei para que o texto cozinha, eu configurei para que o texto de ambiente sempre saia com a altura de 2,5. Então, se for 1:100 o desenho, ou se for 1:10, o texto sempre vai ficar com 2,5 milímetros de altura. Sempre. Porque eu ativei essa opção aqui. No tutorial que eu vou colocar para vocês tem essa explicação. Muito obrigado. Muito obrigado. Fique feliz que na próxima eu já boto para fora. Então aí eu posso alterar essa situação. Mudou a escala, está resolvido.